Olá, turma, tudo bem? Espero que todos estejam muito bem, com a graça de Deus. Vamos mais uma aula de hoje? Vamos continuar falando sobre os tipos de predicado. Nós falamos sobre o predicado nominal e vamos relembrar um pouquinho só do predicado nominal. Lembramos que ele possui um nome, um substantivo, um adjetivo, como um núcleo. Ele é formado por um verbo de ligação, mais o predicativo do sujeito. E ele indica o quê? Um estado ou uma qualidade, Nós vimos isso tudo no predicado nominal. Então, vimos que temos que ter o verbo de ligação para acharmos o predicado nominal. Hoje falaremos sobre o predicado verbal. O predicado verbal como nominal, ele não é difícil, tá? Porque se no predicado nominal eu tenho um verbo de ligação, e eu tenho um verbo que só tenho verbo de estado e verbo de qualidade no predicado nominal. No predicado verbal eu tenho o quê? Os meus verbos significativos. O que são os verbos significativos? Os verbos significativos são aqueles verbos de ação e fenômenos da natureza, Então, quer dizer, se eu encontrar esses verbos aí, de ação e fenômeno da natureza, eu já sei que eu tenho o quê? Um predicado verbal. Então, vamos lá. Aí, o exemplo que tem aí. O mundo parou de repente. Antes de falar do exemplo, prestem atenção. Eu peguei muitas redações escritas aí, ó. De repente, errado, tá? Palavras que vocês escreveram aí, ó. De repente, errado. De repente não é junto, é separado. Não esqueça, uma dica. Vamos lá. Aí está separado o sujeito simples, que é o mundo. Temos o verbo parou e o meu predicado é o quê? Parou de repente. Esse é meu predicado. Que tipo de predicado aí? É verbal. Por quê? Porque eu tenho aí o verbo parar, Eu tenho o verbo significativo. Então, a palavra mais importante do meu predicado, quer dizer, que é o meu núcleo, é o quê? É o meu verbo significativo. Então, eu tenho o quê? Um predicado verbal. Aí, eu não tenho um verbo predicativo do sujeito. Aí, eu tenho um verbo significativo, um verbo de ação, Eu estou fazendo uma ação aí de quê? De parar. Então, eu tenho o quê? Um predicado verbal. Muito simples, Se eu não tenho um verbo significativo, eu só posso ter um verbo que expressa qualidade. Quando eu tenho um verbo que expressa qualidade ou estado, que eu tenho um verbo de ligação, eu tenho um predicado nominal. Mas quando eu tenho um verbo significativo que expressa a ação ou fenômeno da natureza, eu tenho um predicado verbal. Vamos prestar atenção aí em mais um exemplo. Aí, turma, olha bem. Aqueles meninos brincavam de esconde-esconde. Uma frase bem simples. Eu tenho um verbo aí, brincavam. Brincava é o quê? É um verbo de ação. Então, é um verbo significativo. Se eu tenho um verbo de ação, um verbo de significativo, o que meu predicado só pode ser? Verbal. Viu como é que é simples? Se eu tenho um verbo de ação, que significa um verbo significativo, meu predicado só pode ser verbal. Então, brincavam de esconde-esconde, que é o meu predicado, é um predicado verbal. Olha que maravilha, matéria mole, mole, chuchu, beleza, todo mundo tirar 10, Então, vamos lá na plataforma agora, observar as páginas que eu deixei para vocês lá, tá bom? Das atividades. Beijinhos!